Que Deus abençoe a cada coração. Que Deus abençoe da criança ao ancião. A dona de casa, aquela que trabalha fora de casa. Que Deus abençoe a todos. Onde você for colocar a planta de seu pé, que seja aquele lugar abençoado por tua causa. Em todos os lugares onde Abraão ia, aquele lugar era abençoado. Em todos os lugares que José ia, aquele lugar era abençoado. E nós servimos ao mesmo Deus, ao qual serviu Abraão, serviu José. Esses dois exemplos para nos encorajar, sabendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que esse dia seja uma bênção para todos. Bem, existe uma linha entre a corrupção e a incorrupção. Isso quer dizer, existe uma linha débil, leve, frágil e às vezes imperceptível, entre a morte e a vida. Sempre foi muito cantado um hino: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Que destino há de ter a tua alma? Então vejamos isto. Esta linha que separa a morte da vida. A vida se torna muito frágil em certos momentos. E tantas coisas que fragilizam as pessoas. Uma linha entre a mentira e a verdade, o impuro e o puro, o pudor e o despudor. E assim você pode ampliar o quadro aí entre a saúde e a enfermidade ou a doença. Veja bem, Deus é quem guarda-nos da corrupção que há no mundo. Ele guardou da corrupção física o seu Filho, Jesus. O salmista, falando como que a respeito do próprio Jesus, que seria guardado. Salmo de número 16, que é citado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, discurso de Paulo, e Atos, capítulo 2, também é citado o discurso de Pedro, capítulo 13, e também o capítulo 2 de Atos. E isto mostra que as Escrituras se cumprem. Quando Davi falou sobre isto, passaram-se muitos anos até que o Filho de Deus veio ao mundo, mas ele estava guardado dessa corrupção da carne, do corpo. Então ele diz
no verso 7, a seguir do Salmo 16. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esta profecia, esta promessa, ela se cumpriu, mas na descendência de Jessé, de Davi, Jesus, que veio da linhagem de Judá. E no dia da descida do Espírito Santo, no discurso de Pedro, ele falou justamente esta escritura. Verso 22 a seguir. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós o crucificastes, e matastes pelas mãos de injustos. Olha, Jesus, nós já falamos sobre isto, ele veio para cumprir aquela missão. A esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Agora, se nós estamos no propósito de Deus e estamos lutando para cumprir este propósito de Deus, nada poderá nos afastar de estar na vontade de Deus. Portanto, a Escritura de Romanos 8, 28, ela se cumpre diariamente na sua vida. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Agora, ele foi entregue, mas para cumprir as Escrituras. O tipo estava sendo agora se cumprindo. O antipo José sendo vendido pelos seus irmãos aos mercadores medianitas para ser vendido ao Egito. Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Então Jesus foi entregue para ser crucificado pelas mãos de injustos. José era o antitipo. Jesus é o tipo ali que José estava representando. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha mão, à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, o tipo, que era José, não é? Melhor dizendo, era tipo de Jesus.
Ele também foi vendido para cumprir um propósito, para que aqueles sonhos de José se cumprissem. Teria que passar por aquela, vamos dizer, se fala por aquele moinho, né? Por aquelas circunstâncias, ser vendido, ir parar na casa de Potifar, ir para a prisão, para sair de lá para ser governador de todo o Egito. Então tudo que estava escrito também a respeito de Cristo se cumpriu. Mas havia uma linha entre a corrupção do seu corpo e a incorrupção. Então a morte não poderia detê-lo. Porque tinha essa profecia, essa lei de Deus. E ele ressuscitou antes da corrupção. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E em Atos dos Apóstolos, Paulo também fala sobre isto no capítulo 13, dizendo isto: varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outros salmos, que é o 16, diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Agora, essa corrupção física, nós passaremos, este corpo aqui passará por ela. Agora, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Agora, meus irmãos, de qual a corrupção que devemos ser guardados, protegidos hoje somos? E já citamos exemplos da deterioração, da degeneração moral. O que é a deterioração? Um estado alterado para pior. O homem tem melhorado com o passar dos anos na sua moral? Ou a imoralidade se tornou uma coisa normal? A mentira tem se tornado uma coisa normal? A pessoa não se envergonha mais de mentir, não tem vergonha de ser imoral, de ser indecente. Por quê? Porque o caráter foi corrompido, foi deteriorado. A moral foi corrompida, foi deteriorada. Porque é muito fácil de sair, de cruzar esta linha
de cruzar essa tênue, débil linha, que é frágil, entre uma coisa e a outra. Buscando algo que Deus lhe prometeu, para adquirir bens e se tornarem ricos, milionários. Então rompe-se facilmente com a lei da verdade, com a linha da verdade. Vive-se então numa inverdade, portanto numa mentira, numa falsidade. Onde está o valor da lealdade de pai, de mãe, de filhos, de um para com o outro, de um amigo para com seu amigo? Até que ponto dura a lealdade? Até o ponto quando essa linha não é rompida. A deslealdade então passa a ocupar o espaço da lealdade. Portanto, meus irmãos, devemos estar atentos. Essa corrupção física, todos passam, os que morrem. Os que estiverem vivos na vinda de Jesus serão transformados. Mas todos aqueles que descem à sepultura sofrem. Mas o seu caráter, a morte não pode corromper. Ele permanecerá naquela condição. A sua pureza, a sua lealdade, a sua fidelidade, a sua justiça, a sua piedade. A morte não corromperá a sua firmeza na fé, o seu amor para com a palavra, o seu amor para com Cristo, Deus, o seu amor para com seu próximo. Deus te conserve puro e fiel em nome de Jesus. Amém.